Olá e seja muito bem-vinda ao podcast O Teu Acordar. Aqui vamos falar de tudo sobre desenvolvimento pessoal. Este é o espaço do conhecimento para mulheres que querem encontrar as respostas para muitas das questões relacionadas com a sua vida, com os seus comportamentos e os seus relacionamentos. O meu nome é Suzy Domingos, eu sou terapeuta e mentora de mulheres que procuram transformar as suas vidas, tomando consciência de quem são e melhorando os seus relacionamentos, para conhecer-te por dentro e transformar-te por fora. O teu acordar pode mesmo começar aqui. Olá, olá e sejam bem-vindas e bem-vindos ao nosso podcast, O Teu Acordar. O meu nome é Andréa Assunção e estou aqui com a Suzy. Bom dia, Suzy, como estás? Bom dia, Andréia. Está tudo bem? E tu também? Também, está tudo bem. E cá estamos nós, não é? Para mais assim uma onda de conhecimento. E hoje vamos falar de um tipo de abuso muito específico, certo? Do abuso narcisista. Um tema que é muito falado, mas será que conhecemos realmente o que é o narcisista? É por aí que vamos começar o nosso episódio e é isso que vamos começar por entender. Suzy, o que é uma pessoa narcisista? Quando nós falamos de narcisista na história da mitologia, é um personagem. É um personagem que, no fundo, é aquele homem que foi ao rio, né, viu-se no espelho, no reflexo da água e apaixonou-se por si mesmo. Oh, uau, não sabia. Que Essa giro. é um bocadinho a história do que é um narcisista na mitologia. Mas, na verdade, é um transtorno de personalidade que as pessoas têm. Portanto, é uma doença. Claro que esse tipo de transtorno só pode ser diagnosticado por um profissional de saúde habilitado, né? Um psiquiatra ou um psicólogo habilitado na área e que faça acompanhamento regular com esse paciente, mas claro que com toda a informação que nós temos tido ao longo dos últimos anos, justamente sobre esse tipo de abuso, apesar de nós não irmos muito ao abuso em si, porque, excepcionalmente, como nos últimos episódios, vamos fazer este tema dividido em duas partes, porque para não ser muito pesado, para não ser muito comprido, e acho que mesmo assim em duas partes é pouco, vamos tentar aqui aprofundar o mais amplo possível, para deixar aqui uma construção um bocadinho mais definida do que é o abuso narcisista. Pronto, como eu estava a dizer, é um transtorno da personalidade, só que a grande maioria das pessoas não sabem que o tem, a grande maioria das pessoas não fazem a mínima ideia que têm esse problema e vivem a vida e têm relações e têm os seus amores na nossa sociedade e é essa parte que é mais perigosa para quem não sabe, para quem não está atenta, para quem está mais frágil, e é por isso que esse conhecimento é muito importante vir aqui às redes sociais e vir à tona. Como é que ele se desenvolve? Tem muito a ver com a falta de conexão com a família, com os criadores, com a mãe, com o pai. A criança, quando é bebê, a criança é completamente pura. E o desenvolvimento do cérebro infantil, ele tem que ser feito com a mãe, em grande maioria com a mãe, pelo menos na tenridade. E com o quê? Com a conexão, com o afeto, com o amor, com tudo o que a mãe entrega a um filho, a dedicação. Quando não existe essa parte, quando existe uma negligência, ou então até ao contrário, pronto, mas isso já lá vamos. De qualquer forma, um narcisista é uma pessoa que tem um sistema límbico completamente diferente do nosso. O cérebro dele não foi desenvolvido da mesma forma que uma pessoa que tem o cérebro desenvolvido na totalidade e ele simplesmente não sente empatia nenhuma. É assim que o cérebro dele é desenvolvido. Acontece que quando é criança dificilmente se nota, e é mais na fase da adolescência e na fase adulta que tu começas a perceber os sinais de que essa pessoa pode possivelmente ser uma pessoa narcisista ou não. Entre nós existe 25% da nossa população, ou seja, uma em 4 pessoas é um narcisista. E quem fez este estudo é a doutora Ana Beatriz Barbosa, que é psiquiatra. São números alarmantes, porquê? Porque se tu estás numa sala em que estás com 10 pessoas, à partida sabes que 2 dentre eles são narcisistas. E o que eles trazem ao mundo
tanto nas amizades como nas relações amorosas, como nas relações do trabalho. Infelizmente, é muito difícil lidar com pessoas assim. Eu não sei se tu já se tens alguma experiência, conhecimentos, amizades, pessoas à tua volta que possas perceber que realmente têm esse transtorno ou que são mesmo diferentes de outras pessoas. Não conheço, até posso conhecer, mas não identifico ainda. Pronto, e por isso é que este episódio também me traz essa mais-valia para poder perceber então realmente a fundo o que é um narcisista, quais é que são as suas características, mas antes de irmos então às características, não sei se queres desenvolver aqui um bocadinho mais, então como é que a pessoa narcisista, como é que ela se forma? Já nasce assim? Desenvolve-se na sua infância? Como é que... Como eu estava a dizer, sim, ela não nasce assim. O narcisista, ninguém nasce narcisista. Ou são negligenciados na infância, ou então educados sem regras também. Portanto, existem as duas formas que faz com que eles possam desenvolver-se na vida. O que é que acontece numa criança pequenina, não é, que faz com que essa criança fica propícia a ter o narcisismo? Há vários fatores, não é só o facto da educação. Primeiro, a sociedade em si, a falta de conexão emocional que existe entre pais e filhos hoje em dia, em que os pais têm muito mais distrações, cada vez mais subcarregados e cada vez mais indisponíveis, não é? Ou seja, têm muito menos paciência, na grande maioria dos pais, são muito cansados, chegam a casa, não têm tempo, não têm muita paciência, têm menos tolerância, muitas vezes acabam por jogar as crianças para a anestesia dos telemóveis, dos tablets, sabes? Porque para uma criança, uma tela ou um ecrã de computador, nós estamos a falar de luzes, de cores, de uma agressividade visual que uma criança não... é muito pequenina ainda para ter esse tipo de agressividade. O cérebro da criança fica muito estimulado, entendes? Ou seja, claro que ela vai ficar distraída, ela vai ficar completamente anestesiada. Aquilo que inicialmente passa a ser uma distração, amanhã torna-se um hábito, um vício, porque depois eles habituam-se, né? Quantas vezes, sabes, as crianças fazem birras porque querem ficar agarrados aos computadores, aos telemóveis e aos tablets. Claro que isso... Sabes que eu tenho às vezes clientes que me dizem qual é a diferença entre dar, por exemplo, um telemóvel a uma criança e deixar aquela criança ver televisão. Uma criança numa tenra idade não se agarra à televisão. Não sei se tu tens um sobrinho, não sei se percebes essa parte, mas é difícil os pais conseguirem deixar uma criança, por exemplo, com 1 ano e meio, 2 anos, focada a ver televisão. Nem todos gostam. Distraem-se, porque a televisão está ali, é grande, mas há ali muita... Um telemóvel ou um tablet, o que é que faz com que a criança fique mais vibrada naquilo? É porque, para já, há um movimento em que a própria criança pode mexer com os dedos, sabes? E há ali um estímulo em que ela sabe que vai haver... acontece alguma coisa se ela tocar aqui, se ela tocar ali, e vai aprendendo com o tempo. E a própria cor, o ecrã, traz um estímulo muito maior para o cérebro da criança do que uma televisão. Percebes? E não é só no telemóvel, a criança pode escolher o que ver no YouTube, por exemplo. Os que conseguem, sim. Os que conseguem, sim. Os que conseguem. Os que não conseguem são os próprios pais que também podem, eu falo também com o exemplo do meu sobrinho, podem pôr jogos e na televisão é o que está a dar, não é? E se isso não interessar, não fica ali tão agarrado ao ecrã. O estímulo é muito maior. E o que é que acontece? Ter essa parte da vida de uma criança muito pequenina faz com que exista uma atenção e uma conexão emocional muito menor. Ao ter uma atenção muito menor, portanto, na parte emocional, a criança não vai desenvolver, o cérebro da criança não se vai desenvolver tudo aquilo que tem que desenvolver normalmente como uma criança que tem muito amor ou que tem... Não quer dizer que essa criança não tenha amor, não tem conexão, entendes? Com o ser humano. Com o ser humano. Não tem tanta conexão com o ser humano.
são crianças que brincam sozinhas, ou percebes? E essa parte do cérebro é como, por exemplo, é tão simples quanto isso. O teu filho, com que idade é que ele tem que começar a andar? Pronto, mais ou menos aos 6 meses, começa a andar de gatas, sabes? É igual. Começa a andar de gatas, depois de andar de gatas, há uns que se levantam, começam a andar agarrados, outros que andam com o rabo, percebes? Há outros que nem andam de gatas, que andam com o rabo. O meu filho, por exemplo, andava assim, a minha filha andou de gatas, mas o meu filho sentado com a pernita e empurrava o rabo. Pá, cada um tem a sua forma de se desenvolver, mas eles passam todos por essas fases. Depois começa-se a levantar e a andar agarrado aos móveis, um dia larga-se, né? E vai em direção à mãe, ao pai. É esse desenvolvimento que eu estou a falar, mas não é um desenvolvimento motor, é um desenvolvimento psicológico e emocional. Entendes? E imagina se uma criança não é incentivada a gatinhar, a levantar-se e a andar. O que é que vai acontecer àquela criança? Ela não vai aprender. Ela vai estar limitada, nem sequer vai saber o que é andar. Porquê? Porque não foi desenvolvida, não foi ajudada para isso, não foi ensinada para isso. E o que se passa no cérebro de uma pessoa que se torna uma pessoa narcisista, desde a infância, é exatamente isso. Mas também não é só isso, percebes? Existe também crianças que são amadas, mimadas, a um ponto tão extremo, que não aprendem, não lhes é ensinado que há regras, que tem que haver regras, que tem que haver limitações, que eles não têm direito a tudo, não é? Ou seja, há um exagero nas compensações, e muitas vezes os pais fazem isso porque lá está a tal falta de conexão emocional e muitas vezes compram os miúdos com brinquedos, com jogos, acabam por... Vai tudo um bocadinho dar ao mesmo, não é? Aquela criança que é mimada ao ponto de achar que pode tudo, que depois torna-se mal educado, porque em casa não há absolutamente limites, são aquelas crianças idolatradas pelos pais, pelos avós, seja como for, isto vem exatamente pela mesma forma, muitas vezes com falta de tempo e são comprados com objetos, brinquedos, etc. E não são ensinados que realmente têm que ter respeito pelos colegas, não podem chegar e tirar o lanche do colega e comê-lo, não podem, têm que partilhar brinquedos, tudo isto, não é, que nós precisamos de passar para os nossos filhos, porque eles vão viver em sociedade, vão trabalhar em equipas, vão ter vizinhos, vão ter mulher, vão ter sogros e precisam de aprender essas coisas todas, porque isto é o normal da vida. Claro que essas crianças, quando chegam à vida adulta, já vêm com um ego muito lá em cima de que podem tudo e têm dificuldades na vida, ou tornam-se pessoas muito agressivas, sabes? Ou então acabam por ter dificuldades muito grandes, porque a vida não é tão doce como lá em casa muitas vezes, percebes? Agora, para além disto tudo, para além desta parte da sociedade, também há outro fator que faz com que o narcisista tem que existir, pode-se desenvolver, tem que haver a parte genética. Okay. Ou seja, ele tem que ter uma predisposição genética de alguém, ou seja, teve que ter tido um pai, ou um avô, ou um bisavô narcisista para que ele possa vir a desenvolver o próprio transtorno. Se ele não tiver ninguém na parte genética, o transtorno não se vai instalar. Mas se existe um narcisista no mundo, ele teve ou um pai, ou uma mãe, ou um avô, ou uma avó narcisista. Ou pelo menos um cuidador. Mas agora então aí surgiu-me aqui uma curiosidade, que é, vamos supor que estamos a falar de alguém que não tem essa parte genética que estavas agora a explicar, mas que a nível de conexão, na infância houve essa falta, dos exemplos que estavas a dar anteriormente, ou por ausência dos pais, ou por excesso de ser mimado e de ser... Não tendo essa parte genética,
mas tendo tido essa falta de conexão ou de criar conexão na infância, pode desenvolver na mesma traços sim, traços de uma pessoa narcisista? Não. Traços é uma coisa. Estamos a falar do transtorno. Traços ele pode ter. Transtorno, sim, sim, sim. Pode Estamos a falar do transtorno. Não, o transtorno não pode. O transtorno não pode. Pode desenvolver outras coisas. Pode desenvolver outras coisas que não têm nada a ver. Pode ir para a codependência, pode ir para a dependência emocional, pode ir para muita coisa, mas não vai. E pode se tornar uma pessoa arrogante, pode se tornar muita coisa, revoltada, seja o que for, mas não com o transtorno. Porquê? Eu vou-te explicar porquê. Tem que haver a predisposição genética para que realmente ele possa. É como se fosse uma doença genética. É como se fosse, sim, por exemplo, tu vais ao médico e tiveste casos na tua família que são pessoas diabéticas, tens de ter um cuidado redobrado porque podes ter mais facilidade em ter diabetes. Pronto, é exatamente a mesma coisa. E o que é que acontece? E tu podes ter também, atenção, e essa parte que é preciso entender, tu podes também ter predisposição genética e não desenvolver o transtorno, mesmo tendo essa falta de conexão. Porquê? Porque o transtorno acontece quando existe um colapso, quando existe um gatilho muito importante na vida daquela criança, em que ela teve uma dor horrível, ela teve uma percepção de alguma coisa que aconteceu e naquele momento ela sentiu aquela dor tão dolorosa e foi exatamente neste ponto, nesse gatilho, nesse colapso de dor que se instala o transtorno. E quando o transtorno está instalado, não é reversível. É como, por exemplo, tu teres uma doença, mas a doença não está desenvolvida em ti. Um dia, por exemplo, quantas vezes tu tiveste casos de o Covid? O Covid despertou muitas doenças que existiam nas pessoas, mas nunca tinham se desenvolvido. E aquela fragilidade que aconteceu, porque o Covid era uma gripe muito, muito agressiva para o corpo, não é? E então, quantas pessoas, quantos casos tu percebeste que estavam bem de saúde, tiveram Covid, passou o Covid, mas acabou por despertar uma doença que eles tinham neles e acabaram por morrer com aquela doença. É um bocadinho então, a mesma coisa. Aquilo que tu estás a dizer então é que a pessoa pode ter essa parte genética, mas o transtorno pode não se instalar se não houver esse gatilho, esse gatilho muito, muito forte, não é? Exatamente. Exatamente. É como se aquela criança sentisse uma dor, uma rejeição, uma humilhação, seja o que for. Portanto, cada um, como se aquela criança sentia um momento muito traumático para ela, muito traumático, e naquele momento ela mata a criança interior. E ela escolhe, a partir dali, ser outra pessoa. Que outra pessoa? Um personagem. O tal personagem que nós falámos há bocado, que o narcisista, na mitologia, é um personagem. E então, é aí que começa a vida dessa pessoa, não é? Com o transtorno, e ele, a partir daí, tudo o que ele vai viver daqui para a frente vai ser aprender, replicar, espelhar, manipular e usar máscaras atrás de máscaras para conseguir aquilo que ele realmente precisa na vida. Ok, agora com essa explicação eu já consegui identificar, possivelmente, não é? Não sei, possivelmente já consegui identificar uma pessoa no meu círculo de pessoas conhecidas. Pronto. É assim, o que é que acontece? Normalmente, no momento do colapso, não é? Do colapso da infância, não é? A identidade que se perde daquela criança, é nesse ponto, imagina, isso acontece numa fase muito pequena. Eles normalmente podem ter 5, podem ter 7, podem ter 8 anos, estás a ver? Na fase de idade em que eles... E normalmente é nessa fase que a maturidade mantém-se. Eles não se desenvolvem mais do que isso. Porque como eles param de se desenvolver, eles a partir daí aprendem com aquilo que vem, replicam, imagina, eles com o passar do tempo vão saber que quando uma pessoa está triste, eles têm que ter aquela e aquela atitude. Não te esqueças que eles não têm empatia. Ao não sentir empatia, eles não têm a capacidade de sentir emoção
compaixão, há coisas que eles não sentem, eles não sabem, não conhecem. E então eles vão ver, eles passam a ser uns observadores, sabes, natos, desde a tenridade. A partir daí eles vão aprender com os outros, vão aprender com todas as pessoas à volta dela, eles vão perceber que, ok, aquela menina caiu, aquele chegou, abraçou-a, então tem esta atitude, e realmente abraçou e ela retribuiu o abraço, então isto é uma atitude correta a fazer. E é isso, a vida deles é exatamente isto. E a partir daí, nós, à nossa volta, né, acabamos por, tanto na escola como no trabalho, eu conheço muita gente, eu não vou dizer que são narcisistas, porque eu, lá está, não sou médica, não sou psiquiatra, não sou nada disto, mas com toda a experiência que eu tenho a nível de relacionamentos, eu trabalho com relacionamentos, tu sabes que eu trabalho com relacionamentos de marido e mulher, relacionamentos interpessoais, não é só com o casal, é com os pais, é com os relacionamentos em si, e eu vejo muito narcisismo à minha volta. Agora, é claro, a questão aqui é, porque é assim, se ele tem o transtorno também, a pessoa pode ter o transtorno e não fazer mal à volta dela, entendes? E pode ser leve, isso não importa. O grande critério aqui é que se ele traz prejuízo às pessoas com as quais ele relaciona-se, se ele tem atitudes que provocam sofrimento, isso é que é preciso ter em conta. Porque se ele tem o transtorno, se ele tem traços leves, não importa. Desde que ele não traga sofrimento para a pessoa com quem ele está a viver, desde que ele não traga sofrimento para os colegas de trabalho, desde que ele não traga tortura para as pessoas à sua volta. Ele pode ter o transtorno, ele pode aprender e a forma como ele aprende, ele ser uma boa pessoa no dia a dia. Entendes? A questão aqui é a dor que ele pode transparecer e fazer às vítimas, às pessoas que estão. As pessoas à volta deles não deixaram de ser esposa ou esposo, deixaram de ser mãe, pai ou filhos, etc., e passarem a ser vítimas. É o grande critério, e isso é que é o trabalho de qualquer terapeuta que trabalha na área onde eu trabalho. Entendes? Ok. Aí é a grande diferença. Ok. E a nível desta parte do desenvolvimento, queres acrescentar mais alguma coisa ou podemos passar para a parte das características? Podemos passar para a parte das características, sim. Ok. Então, quais é que são as características de uma pessoa narcisista? É assim, em primeira instância, eu quero aqui informar que há vários tipos de narcisistas, não são todos iguais. Okay. Eu tenho aqui 3 tipos de narcisistas. Há 2 deles com quais eu trabalho mais, ou que eu tenho visto mais, e um terceiro que não tenho tido, eu não tenho tido tanta proximidade, mas eles existem também. Então, eu vou falar do narcisista grandioso, vou falar do narcisista oculto ou vulnerável, e vou falar do narcisista comunal. Essas expressões são todas dadas, pronto, porque eles têm formas de atuar muito diferentes. O grandioso, né? Claro que as características deles, elas são todas, a base real de cada uma delas é a mesma. Eles procuram, eles buscam sempre aprovação externa. Porque não te esqueças que são pessoas que, se nós formos olhar para a história de como é formado um narcisista, é triste. É uma história triste. Porque é uma criança que sofreu. É uma criança que acabou por... não, ela foi negligenciada. É uma criança que não teve aquilo que ela deveria ter nesta vida. É uma criança... Porque quando nós estamos a falar da criança, não estamos a falar do adulto que já está a fazer mal às pessoas. Estamos a falar da criança que não teve absolutamente escolha nenhuma e teve que se desenvolver daquela forma. Exatamente, sim. E aqui vamos buscar uns grandes culpados disso, internos, que são os sabotadores. Já falámos. Já falámos sobre isso. Episódio 9 e 10.
se ainda não teve a oportunidade de ver e se quiser ir ver, episódio 9 e 10. Pronto. Os sabotadores são também os grandes cúmplices, não é? Para que a criança possa também tornar-se narcisista, porque, de certa forma, eles é que manipulam as percepções que existe dentro de cada um de nós. Não é? Os sabotadores ajudam as percepções a serem vistas de uma forma muito dramática ou muito... Pronto, whatever. Se quiserem ver o episódio, basta ir ao nosso YouTube, em que está lá quais é que são os episódios, Andreia? 9 e 10. 9 e 10. Entretanto, estavas a dizer que há uma característica que é comum neles todos. Acho que era algo assim, certo? Sim, que é a busca de validação externa. Sempre, sempre, sempre constante. É só isso que eles procuram, ser validados pelos outros. E cada um deles usa estratégias diferentes. O grandioso, por exemplo, é aquela pessoa que busca atenção, não é? Como? Sendo o melhor deles todos, sabes? É aquele carismático que chega normalmente super confiante, sabes? Chega lindo, eles cuidam deles próprios, sabes? O dono da festa, não é? Ele é carismático, persuasivo, irresistível. Ele é convincente, ele é extrovertido. Normalmente é aquele que parece que tem muitas amizades, é aquele bom vivant, que é tudo na boa. Normalmente são pessoas admiradas, sabes? É aquela pessoa que pensa, epá, falem mal de mim, mas falem de mim. Ok, o grandioso, lá está. O grandioso, né? Ele, normalmente são... atenção, isto acontece nos homens e nas mulheres. E nas mulheres, sim. Claro que é minoria, mas acontece também. São homens com uma performance sexual excelente, né? Normalmente são homens, lá está, muito bonitos. Eles, agora é assim, tudo isto é a parte visual de uma pessoa externa. Nós cá, nós deste lado, empatas, não é? Com a nossa empatia, a vermos com as nossas emoções à flor da pele e a lidar com uma pessoa que não tem absolutamente emoções nenhumas. Quais é que são as características do narcisista grandioso? Portanto, os adjetivos, né? Escondidos atrás dessa máscara de ele ser o bonzão. Ele é invejoso, ele é competitivo, ele é muito vaidoso, ele é ambicioso, é um sedutor nato, é um predador até, mesmo. Ele é muito carismático, ele é extrovertido, como eu disse há bocado. Ele é frio e calculista, normalmente. São muito manipuladores, insensíveis. São predadores emocionais, né? Como eu estava a dizer. São excelentes atores, mentirosos, patológicos, literalmente. Eles acreditam na própria mentira, entendes? Porque é assim, a manipulação que eles fazem com os outros, o próprio transtorno faz com que eles tenham manipulação a eles próprios. Imagina, se eles têm, se durante algum segundo, e aí vamos ver isso na segunda parte do tema, se durante algum segundo eles pensam que fizeram mal a alguém ou tiveram uma atitude muito má com alguém, o próprio transtorno que eles têm vai virar o jogo e fazer gaslighting com ele próprio e dizer assim, não, espera aí, não, eu fiz aquilo porque ela fez aquilo. Eu sou a vítima aqui dentro, entendes? Ou seja, é preciso perceber que aquilo é de uma forma tão intrínseca que é muito difícil lidar ou tentar salvar ou ajudar alguém assim que queira mesmo mudar. Pronto. E para terminar, as características do grandioso, ele é muito desleal e infiel. Agora, não esquecendo que ele vai buscar sempre atenção. São homens que não têm capacidade de viver uma vida inteira com a mesma mulher. Impossível. Impossível. Porquê?
Porque eles precisam de validação. E não te esqueças que um relacionamento sério tem altos e baixos. Nem sempre a mulher está ali a pôr o homem num pedestal, como é óbvio, né? Nem vice-versa. Nem vice-versa. Portanto, e eles precisam disso diariamente. Eles precisam disso diariamente. Isto é como se fossem os vampiros, não é? Que precisam de comer, como nós precisamos do nosso alimento. Isso é a alimentação deles. Eles precisam de serem validados. E atenção, a validação que eles precisam não tem que ser positiva. Pode ser negativa. Uhum. Entendes? Imagina. Tu estás num relacionamento com um narcisista, Deus queira que isto nunca aconteça na vida, nunca mesmo. Estás num relacionamento com um narcisista e ele tanto fica validado quando tu o pões no pedestal e colocas sabes, ele percebe que tu estás na mão dele, percebe que realmente já estás completamente apaixonada, completamente rendida àquele homem, tanto como quando tu sofres, deixas de sair de casa, não comes, porque ele te está a fazer sofrer e mostras-lhe que ele realmente está-te a fazer sofrer. Ou seja, isto é uma validação negativa. Vê-te bem ao ponto que eles são tão sarcásticos neste ponto em que só de pensar que tu estás completamente destruída por causa dele, vê-te a importância que ele é. Ele conseguiu te destruir. Ele é muito importante. Porque se ele não fosse tão importante para ti, ele não tinha tido esse poder. Uhum. Entendes? Sim, daí tanto ser para o positivo como para o negativo. Como para o negativo, exatamente. Pronto, então vamos para o oculto. O oculto é normalmente o mais perigoso. Porquê? Porque, como o nome dele diz, o oculto é aquele que é sensível. Parece vulnerável. É aquele que parece ter muita empatia. Entendes? Enquanto o grandioso é aquela pessoa que tem. Já a própria postura dele é arrogante, sabes? A forma dele viver, sabes? Normalmente são homens nem sempre bem-sucedidos, mas pronto, pelo menos eles querem mostrar uma aparência de bem-sucedido. Às vezes nem são. E há uma série de filmes que se tu quiseres ver, eu vi uma série na altura que eu tenho muita pena que essa série não esteja mais na Netflix, mas era interessante, quem quisesse, quem pudesse ver essa série, que procure através de outras formas de ver, mas chama-se Dirty John, é uma série onde é uma história real. Dirty John é uma série que tem 2 temporadas. A primeira temporada é essa que eu gostava que vocês vissem, que é muito interessante. Dá para perceber como é que um narcisista funciona. Muito bem. E como é fácil qualquer mulher, de qualquer status, de qualquer idade, conseguir entrar dentro desse tipo de manipulação e de homem. Na Netflix existe a segunda parte, já é a história de uma mulher, mas já não é esse que eu estava a falar. Eu gostava que vocês vissem a primeira temporada, que é a história de um homem e que relaciona-se com uma mulher bem-sucedida, uma mulher decoradora. Essa série é muito mais interessante para perceberem como é que funciona realmente um narcisista no dia-a-dia. Ok, características do oculto. O oculto, porquê é que ele é tão perigoso? Para já porque a realidade dele, e normalmente qualquer um deles, mas principalmente este aqui, ele tem uma autoestima muito, aliás, ele não tem autoestima nenhuma, muito baixa. A tríade positiva que a gente fala, aquela tríade, né, aparente, é muito baixa. O que é que acontece também? Ele transparece ser generoso socialmente. Tem atitudes benevolentes, ou seja, ele aprendeu com os outros a criar uma empatia falsa, uma falsa empatia. Para quê? Para manipular? Porque ele já percebeu que o mundo é gerado por empatia. O mundo é gerado por o bem fazer, o cuidar dos outros. Ele já percebeu que ganha mais pontos em ser supostamente bonzinho, ganha mais pontos em mostrar-se uma vítima,
sabes, em ser aquele coitado que teve um relacionamento horrível, relacionou-se com uma narcisista, ela era uma manipuladora, eu sou uma vítima nas mãos dela, percebes? Ou seja, e é assim que ele acaba por conhecer mulheres na vida dele, porque ele procura atenção através do vitimismo. Okay. Normalmente é um homem muito introvertido, ao contrário do grandioso, que é extrovertido. O oculto é introvertido, é muito sensível, sabes? Tem muita parte feminista, até podem ser bissexuais, sabes? Não tem que ter aquela parte da masculinidade tão enraizada como no grandioso, apesar de que na sombra da vida dele o grandioso também pode ser bissexual, porque a parte da sexualidade funciona das duas formas. Não, mas eu falo isso porquê? Porque são características mesmo vindas da parte oculta toda do narcisismo, percebes? Porque aqui não há o que há aqui é necessidade de ser validado pelos outros. Essa é a realidade. Necessidade de se sentir poderoso, de se sentir que está no controle. Não, espera aí, sim. Ou seja, saciar as necessidades básicas deles. Pronto, então, como estava a dizer, o oculto, ele procura atenção através do vitimismo, é introvertido, é muito sensível, ele está sempre a contar uma história triste, ele está sempre a fingir empatia, como eu estava a dizer, é muito vulnerável e acaba por fazer trabalhos voluntários. E aqui eu quero também deixar uma série, isso passou-se na Inglaterra. Eu fiquei chocada quando eu vi essa série. Chocada. Todas essas séries são séries para serem vistas para pessoas que não são vulneráveis. Porque, claro, não há sangue, não é nada disso que eu estou a dizer. Há coisas bem piores do que, muitas vezes, sangue, que é a parte da manipulação. Essa série que eu estou a falar, e é exatamente, eu encaixo aqui essa pessoa. Atenção, ele tem uma mistura de grandioso com... para vocês verem como é que eles se misturam muitas vezes, entre eles. Essa história real passou-se na Inglaterra. Houve um homem há uns anos atrás, não sei se foi nos anos 70, nos anos 80 ou 90, mais do que isso não foi. Um homem que, atenção, foi isto, ele era amado pela Inglaterra, tal e qual como o nosso Carlos Cruz, sabes? Aquela coisa daquela figura de carinho. Ele trabalhava já com crianças, num programa qualquer de crianças, ele era voluntário, ele nunca se casou, nunca teve namoradas, ou não sei, mas nunca casou, ou seja, foi uma figura pública que viveu para a Inglaterra. Ele lidava com crianças, ajudava nos hospitais, fazia tudo e mais alguma, era amigo de Margaret Thatcher, não é? Amigo íntimo dela, ele pedia conselhos, ele foi condecorado pela Inglaterra, como cavaleiro, pronto, da rainha, etc, etc. Quando ele faleceu, ele teve um funeral como se fosse um rei, e aí tu percebes quem é que era o Jimmy Savile, era esse o nome dele, e a série chama-se mesmo isso, Jimmy Savile. Eu aconselho a quem quiser perceber o quanto o que é, como é que eles podem... Isto aqui também já é demasia, nem todos têm a capacidade de serem conhecidos na sociedade e serem amados desta forma com uma monarquia como é a Inglaterra. Mas é uma série muito interessante também para vocês verem, se quiserem, depois nós deixamos na legenda. Como eu disse há pouco, eles têm muita parte feminina, porque eles também já percebem que ao conectarem-se com essa parte feminina, também vão conectar-se com mulheres masculinas, tanto masculinas como femininas, entendes? E às vezes esse tipo na característica deles, a fisionomia deles, às vezes nem são tão interessantes como os grandiosos, né? Têm uma aparência não tão tchanã como tem o grandioso, e às vezes o desempenho sexual também não é nada por ir além. Ou seja, a forma da manipulação deles, como eles são mais introvertidos, é completamente diferente. Agora, como ele é encoberto, não é? Como ele não se mostra tanta evidência
à pessoa que vive com ele ou que o vai conhecendo, ele acaba por ser mais destrutivo porque ele tem tendências depressivas. E o que é que faz com que muitas vezes as mulheres fiquem nos relacionamentos com os maridos? Imagina, uma mulher codependente, que nós já falamos sobre a codependência Estava no a nosso... estava a pensar exatamente no mesmo. Uma mulher codependente, que há muito mais mulheres codependentes no mundo do que a gente imagina, não é? Que é o mal do século. Que a única coisa que ela quer na vida é cuidar de alguém, sentir-se útil, sentir-se, porque assim é que ela se sente realmente que vale a pena viver. E ela encontra um narcisista oculto. Ele conta-lhe toda a vitimização da vida dele, que ele é um pobre, que ele é que nunca teve sorte na vida, que as mulheres fizeram-lhe dívidas, que ele tem uma dívida enorme para pagar, ou porque conheceu aquela e ela roubou-lhe o dinheiro todo. E o que é que uma codependente quer na vida? Um homem que mostra que tem empatia, que está aqui para ela, que a vai amar, que lhes rege todas as necessidades, que isso aí vamos ver na segunda parte, como é que funciona a parte do ciclo de um relacionamento com um narcisista. Uma mulher destas, quando ela está na teia narcísica, ela nunca mais consegue sair daqui. Ou dificilmente consegue sair daqui. Ou dificilmente. Entendes? Sim. Vamos ao terceiro? O terceiro é o comunal. Como eu disse, é um tipo narcisista que eu nunca tive ainda grande proximidade, nem tenho grande informação. Sei que são narcisistas que buscam atenção sendo mártires ou salvador. Ou seja, ainda é pior que o... ou seja, é como se fosse numa linha mais ténue abaixo do oculto. É aquele que mesmo, parece que está no fundo do poço, só precisa que alguém lhe dê a mão para vir. Não é? É aquela pessoa que ele, como os outros todos, ele busca reconhecimento social através de ações supostamente caridosas, mas é uma pessoa que trabalha socialmente como fachada. É uma pessoa que está sempre muito lá no fundo. Ainda é um mártir, sabes? É aquela pessoa que a gente tem pena, oh, coitado, vou ajudá-lo porque ele realmente não tem família, está sozinho, sabes? Ainda é um nível mais abaixo do que o oculto. Portanto, este é o narcisista comunal. Ok. E que tipo de atitudes é que tem o narcisista? As atitudes do narcisista, elas são iguais para todos. Vou-te dar alguns exemplos. Mas antes disso, também tem comportamentos impulsivos, não é? Como qualquer ser humano. Não quer dizer que estejam sempre... Eles também têm a sensibilidade deles, ou não é sensibilidade deles, eles também têm as feridas deles. As feridas. Apesar de que, normalmente... o que é que acontece? Quando eles sentem que há uma ferida que foi, ou um gatilho que tenha sido desportado, eles vão, mais uma vez, usar uma máscara de proteção. Porque aquela máscara é que os protege. Eles não podem mostrar a vulnerabilidade deles. O maior medo de um narcisista é ser descoberto. É perceber que há pessoas à volta dele que descobriram que tiraram ou fizeram-lhe cair a máscara, por exemplo, percebes? E então isto é algo que nunca pode acontecer. E então eles vão usar todas as artimanhas possíveis e imaginárias para que isso nunca aconteça. E dentro de um relacionamento, toda aquela magia que acontece no início de uma relação, toda aquela partilha que existe entre o narcisista e a companheira ou a pessoa que está a namorar com ele, toda essa partilha para o narcisista é só aquilo que vem dela para ele. Porque tudo o que vai dele para ela não é real. É mentira. Ele nunca vai querer que uma mulher saiba aquilo que ele é realmente. Nunca. São mentirosos compulsivos. Em quê? Em tudo. Eles exageram completamente aquilo que eles são. Imagina, por exemplo, eles podem dizer que são
Se eles acharem que para conseguir conquistar aquela mulher, eles têm que inventar que são um médico, um advogado, ou seja o que for, eles vão fazer isso. Eles inventam, exageram as habilidades sociais deles e as realizações deles. Não têm nada, mas vai dizer que tem tudo e mais alguma coisa. Não é? Depois tem, aí já são as atitudes que também, tudo isto ajuda a manipular, que é para chegar ao objetivo dele. Eles usam um esquecimento estratégico, não é? De coisas, como marcam. Imagina, ele marca, estás num encontro em que já tiveste 2 ou 3 encontros com essa pessoa e até gostaste dessa pessoa e ele percebeu que tu estás quase a estar na mão dele. Então, marca alguma coisa contigo e não aparece. Não aparece. Usa exatamente essa estratégia de esquecimento para que tu consigas. Imagina, ele vai usar a estratégia de esquecimento porque ele tinha uma benevolência, ou houve um acidente, ou alguma coisa que seja grandiosa, alguma coisa que seja que vale a pena não ter ido ao encontro, entendes? Mas na cabeça da pessoa, ela vai acabar por admirá-lo como homem, do tipo, uau, ele parou para ajudar o acidente, fez aquilo, ou levou alguém ao hospital, sabes essa sensação do, olha, esqueci, mas olha, eu fiquei tão comovido quando vi aquela família ali a precisar de mim, entendes? Como é que eles acabam por, levam-te a tu teres uma admiração por eles e o facto de ele se ter esquecido inconscientemente na cabeça da pessoa, ela vai querer que da próxima vez ele não se esqueça e então vai fazer tudo por tudo para que o próximo encontro seja não esquecido e que seja ela que vai ter com ele. Por exemplo, isto é só um mero exemplo. Percebeste? Okay. Sim, percebi. O que é que eles utilizam para que tu te sintas que ele é admirável e que tu queiras fazer mais ainda para estar com ele. Essa atitude é de autoconfiança que eles têm, é para esconder a pessoa insegura, sem autoestima e que ele tem internamente. Entendes? Portanto, lá está, é a tal máscara. Para se sentir grandes, precisam de rebaixar os outros. É verdade. Entendes? Isso acontece muito. Qualquer jogo que a gente acha que consegue fazer com ele vai perder. Qualquer um. Porque a tua vida não foi feita a fazer estratégia, tu não cresceste a manipular, não cresceste a aprender, tu não cresceste a ter uma caixa de ferramentas de estratégias para aquele momento. Não. Tu tens emoções, tu choras, tu tens raiva, tu apetece-te, tu sentes-te humilhada e mostras muitas vezes, não é? Coisa que eles não têm. Eles não têm absolutamente nada disso. Por isso é muito difícil. Jogar um jogo com narcisista é muito complicado. E a questão aqui é mesmo... E nós estamos só nas características. A parte do abuso é a parte mais dolorosa, porque o que eles são, desde que não façam mal a ninguém. É como um machista. O homem machista, o que ele é, desde que não faça mal a ninguém. Mas nós sabemos muito bem que o machismo, num relacionamento, no trabalho... vai haver sempre consequências para uma parte feminina que haja por ali, sabes? Sempre. É igual. Portanto, aqui é o que ele faz às pessoas à volta dele. E a partir do momento que há sofrimento e há dor, epá, tem que haver afastamento. Mas pronto. Ele mostra, através de uma autoconfiança manipulada e velada, é? essa insegurança e falta de autoestima, falta de amor próprio por ele próprio, né? Internamente. Depois são pessoas, também são pessoas muito impacientes, né? Quando, imagina, tu estás num convívio de pessoas e imagina, foram fazer um retiro. Todas as pessoas que lá estão são pessoas que não se conhecem, certo? Então falam um bocadinho umas das outras, falam de si mesma, sabes? Há ali um grupo de 3 ou 4 pessoas e falam de si mesma. Se existir ali um narcisista no meio desse grupo, é muito fácil, para quem conhece, para quem está atento, é muito fácil descobrir um narcisista.
O narcisista é muito impaciente e é desinteressado quando os outros falam sobre si mesmo. Não se interessa. Só se interessa quando ele está a falar dele, quando ele tem a plateia. Aí sim. Espera aí, sou eu a falar. É mesmo aquela cena que é keep calm, I'm speaking. Já ouviste essa cena, né? Keep calm. Sim. Eles usam o keep calm com tudo. O narcisista é mesmo keep calm, I'm speaking. Agora sou eu. O tempo de antena é para mim. Lá está, é falta de empatia, portanto. Ele é muito egocêntrico. Tem atitudes egocêntricas, mesmo o oculto. Mesmo o oculto. Vai usar outra forma, a forma da vitimização. Eu sou um pobre. Eu vou contar a minha história triste. Querem saber a minha história triste? Eu vou contar a minha história triste. Entendes? E então, eles querem atenção toda para eles. Numa festa de aniversário em que, por exemplo, tu estás a começar a namorar com um narcisista, és uma pessoa até extrovertida e tens muitos amigos, imagina um narcisista sendo teu namorado. É frustração atrás de frustração para ele. Se tu tens ali os holofotes todos para ti, ele vai destruir aquele holofote. E tu fazes uma festa de aniversário, convidas toda a gente e convidas o narcisista que não sabes que ele é narcisista, não é? Te garanto que ele vai arranjar forma de destruir e estragar a tua festa. Porquê? Porque ele tem que ter os holofotes para ele. Seja positivo, seja negativo. Seja negativo. Okay. O holofote tem que ser sempre para ele. Tem reações emocionais desproporcionais à crítica ou às derrotas. Ou seja, não te esqueças que o narcisista não sai ali do limbo intelectual dos 5, 7 anos. Sabes? Então, ele pode ter reações emocionais, é criticado, ou é derrotado no trabalho, ou acontece uma coisa qualquer em que há ali uma humilhação. Ele vai reagir como uma criança. Ele tem atitudes desproporcionais para a idade que ele tem. Vou-te dar um exemplo. Vamos aqui imaginar que tu trabalhas ou tu conheces um familiar, vamos imaginar, tu tens um primo que é narcisista e tu e ele, vocês chocam muito um com o outro. Porquê? Porque tu és uma pessoa até atenta e tu sabes que ele tem ali alguma coisa a esconder, não gostas dele. Pronto. Atenção, ele quer sempre que toda a gente o valide, ele quer a atenção toda para ele. E como tu não gostas dele, ele acaba por perceber que há ali qualquer coisa que, sabes? E tu, imagina, ele vai, aos domingos vocês encontram-se porque vocês comem todos juntos ao domingo, não é? E ele quando chega tu não lhe dizes absolutamente nada, nem bom dia, nem boa tarde, ignoras-o completamente. Quando ele fala, não ligas, sabes? É o silêncio total, é o desprezo total. Isto, para um narcisista, é uma frustração enorme. Ele até nem sabe lidar com isto, principalmente quando é uma pessoa da família. Porque é assim, uma coisa é, o que é que o narcisista quer? Chamar a atenção, seja ela positiva ou negativa, a fazer bem ou mal. Agora, ele faz isto, aquilo e o outro, e tu não tens reação? Entendes? E agora, imagina, o que é que ele faz? Então, ele é capaz de convidar, por exemplo, a família toda à casa dele, mas não te convida a ti. E faz questão de mostrar que tu não vais. Porquê? Porque ele tem que arranjar maneira de te destabilizar. Tudo isso para quê? Para ter os holofotes para ele. Ele não quer nada de ti. Se tu sentires dor porque foi toda a gente a almoçar à casa dele e tu não foste, ele não te convidou, ele ganhou. E são atitudes infantis. Infantis, sim, lá está, não é essa maturidade emocional. É muito ambicioso, né? Eles são muito ambiciosos, ou seja, são ambiciosos porque gostam de poder comprar, gostam de poder mostrar, mas nem sempre são bem-sucedidos. Porquê? Eles têm sempre uma vida, eles tentam ter uma vida social com muitas mulheres, ou muitos homens, pronto, seja como for. Mas estamos a falar aqui dos homens principalmente, porque as mulheres a mulher narcisista tem uma atitude diferente do homem. São um bocadinho diferentes. Isto fica talvez para outro podcast. Mas a vida social do narcisista ele tem que olhar para muitos pontos ao mesmo tempo. Ele fala com muitas mulheres ao longo de um dia. E às vezes o tempo não chega para tudo. Ou seja, na vida adulta,
Quando eles já têm a profissão deles, que já têm o trabalho deles, eles continuam a procurar sempre validação externa. Ou seja, eles só fazem as coisas se tiver alguma gratificação imediata. Eles também não têm muita capacidade de tolerar críticas ou desentendimentos. Mas eles fogem muito disso. Fogem sempre disso. Porque eles têm tanto medo de serem expostos, têm tanto medo de falharem, né? Eles nem querem imaginar um dia serem desmascarados, porque isso vai afetar a reputação deles, não é? A imagem que eles já construíram naquele harém deles. Pronto, este aqui que eu coloquei tem mais a ver com a parte do relacionamento que ele tem com as outras pessoas, mas também acontece na vida a dia até com os colegas. Ou seja, dentro de uma amizade com um narcisista, ou dentro de um relacionamento com um narcisista, ou até dentro de um trabalho, para eles conseguirem o tempo de antena, eles acabam por muitas vezes criar regras, sabes, criar aquelas regras entre os colegas, e acaba que nem sequer se vão cumpri-las. Porquê? Porque o interesse dele é o tempo de antena daquele momento. E ele teve o tempo de antena, disse o que quis. Só que como ele é um mentiroso compulsivo, e os mentirosos normalmente, tu sabes o que é que acontece com a mentira. O mentiroso não se lembra da mentira dele. Pode-se lembrar uma vez, duas, mas daqui a um ano ou dois, a mentira não é exatamente igual àquele que era quando foi contada, porque era uma mentira, como é óbvio. Ou seja, o tempo de antena é que é importante. Eles muitas vezes criam regras, não é? E que acabam por não cumprir, e é aí que muitas vezes são desmascarados e acabam por perder pessoas ao longo da vida. Porque eles não conseguem fingir muito tempo. Ele não consegue fingir muito tempo. E o ciclo repetido que ele faz, aquele padrão que ele tem, acontece tanto nos relacionamentos, como acontece no trabalho, como acontece na vida, numa amizade, e normalmente eles não têm muitos amigos. É difícil ser amiga de um narcisista. Existem narcisistas, sim, que têm amigos, porque eles lá está, eles vão acabar por manipulá-los de certa forma, porque eles têm alguma coisa a ganhar, mas a grande maioria, pelo menos o oculto, não tem muitos amigos. O grandioso tem. O grandioso possivelmente pode vir a ter. Mas o oculto não tem muitos amigos. Salta daqui para ali, dali para aqui, dali para além, estás a perceber? Porque são pessoas que não aceitam críticas, e normalmente um amigo, quando te começa a conhecer, pode eventualmente dizer-te alguma coisa. São pessoas que está tudo mal na vida delas, está tudo mal na vida delas. Imagina, vão comprar, vão a um supermercado, eles vão implicar com alguma coisa no supermercado, vão a uma pastelaria, implicam com alguma coisa numa pastelaria, entendes? Eles têm que chamar a atenção tem que estar ali. Porque estava muito quente, porque a senhora foi mal educada, por isto. É horrível conviver com uma pessoa narcisista no dia a dia. Estou a ouvir falar e acho que já namorei com um narcisista oculto. É possível. É possível. Acho que sim. É possível. Pelas características e atitudes que estou a ouvir. Mas pronto, continuando. Pronto, e esta aqui, que foi a última que eu coloquei, e há muito mais. Ele fica entediado se ele não estiver a receber a atenção logo. Imagina, se for numa festa de aniversário ou no Natal, em que estão as crianças ali a brincar, a abrir prendas, ele fica aborrecido. Porquê? Porque a atenção não está virada para ele. Também são pessoas que, e aí tu vês, são pessoas que detestam perder até com crianças. Imagina, estás a jogar um jogo com uma criança. Eu falo por mim, eu vou deixar ganhar a criança. Eu vou jogar um jogo com o meu sobrinho. Não vou entrar em competição com uma criança de 4 anos. Como é óbvio. Vou deixá-la ganhar, para ela criar confiança nela, para isto. O narcisista não. O narcisista vai ganhar porque ele tem que humilhar, porque ele tem que ser ele. Ele não importa se a criança tem 4 anos, se não tem sequer capacidade de entender que ele é um adulto, sabes? Ele precisa sempre ser ele. É isso que é preciso tomar em conta. Ele precisa sempre de ser ele.
nos holofotes, tem que ser ele que está a falar. Há que relembrar, conforme tu já disseste, que o narcisista aniquilou, não vou dizer, ou matou a sua criança interior, portanto. Exatamente, tal e qual. Pronto. Eu quero deixar aqui um livro muito interessante sobre isto, sobre... Não fala do narcisismo em si, fala acima de tudo, portanto o livro está aqui, fala dos psicopatas do cotidiano. Ok, nós vamos deixar também aqui na referência. Este livro, eu não sei se vai ser fácil encontrá-lo, mandá-lo vir para Portugal, mas de qualquer forma vocês podem sempre comprar a versão PDF na Amazon, porque ela está lá. Até na WUC, acho que na WUC também costuma estar algumas versões PDF e não são nada caras. Por isso, claro que o livro físico é melhor, mas se conseguirem mandar vir, tudo bem. Se não conseguirem, vocês conseguem descarregar facilmente nessas plataformas, a WUC, na FNAC, qualquer uma delas onde consigam, onde tem livros e consigam começar a ler, porque é impressionante as pequenas coisas que nós lidamos diariamente com pequenas psicopatas. Lá está, narcisistas, né? O livro chama-se Psicopatas do Cotidiano e aqui tem uma pequena frase: como reconhecer, como conviver, como se proteger deles. Ok, e para que este episódio não fique longo, extenso, massivo e tudo mais, portanto, como a Suzy disse no início, este é um tema, abordámos aqui numa primeira parte, portanto, o que é uma pessoa narcisista, como é que ela se desenvolve, quais é que são as suas características, que atitudes é que ele tem, mas há muito mais a conhecer sobre este tema. E porque este é um canal gratuito de conhecimento e é essa a nossa missão. Optámos então, como a Suzy disse no início, por dividir este episódio em duas partes, porque ainda há muito mais a explorar sobre este tipo de abuso, sobre este tema. O que é que a pessoa narcisista quer na realidade? Qual é que é o objetivo dessa pessoa? Quais é que são as formas de abuso narcisista? São todas questões que nós vamos falar na segunda parte deste tema, ou seja, no próximo episódio que vai sair daqui a 15 dias. Suzy, queres acrescentar mais alguma coisa, alguma nota? O que eu quero acrescentar é que, infelizmente, né, o tema sobre o narcisismo é um mundo interminável. Como já deu para perceber, não é? Tivemos que dividir também aqui o tema. Isso podia ser dividido temas pelo ano inteiro, porque é um mundo. Claro que aqui na nossa página nós vamos sempre direcionar qualquer tema para os relacionamentos, não é? Conjugais, emocionais, vinculados afetivamente, né? Entre marido e mulher, ou pais para filhos, mas há realidades também dentro do mundo do trabalho e elas são imensas. Há realidades no mundo das amizades que também são imensas. Por isso, são informações necessárias e que têm que ir para todas as casas, têm que ser transportadas para o máximo de pessoas possíveis. Por isso, eu não pergunto se vocês identificaram, eu pergunto, eu digo mesmo, eu sei que todos vocês que estão a ver este podcast têm à vossa volta alguém que é narcisista, alguém que... Ou já tiveram? Ou já tiveram, mas duvido que seja no passado, porque eles são muito mais do que aquilo que a gente pensa. Infelizmente, nós poderíamos pensar se existe forma de... Porque como eles vivem connosco e acabamos por amá-los. A questão é mesmo essa, é que quem os ama
pensa que existe salvação, pensa que consegue ter uma vida feliz ou normal com eles, mas isso não é verdade, não é possível. E a única coisa que acontece é a nossa própria autodestruição. E os danos que eles criam são muito grandes, por isso partilhem esse podcast, façam esta nossa missão ir mais além para a casa das vossas famílias, amigos, colegas. Para que este conhecimento chegue a mais pessoas, que é o que nós dizemos aqui em todos os episódios. Vou só deixar aqui uma nota. Nós já dissemos aqui em vários episódios de que nós não conseguimos salvar ninguém a não ser a nós mesmos. E, portanto, fica aqui mais uma vez, também neste seguimento que estavas a dizer, fica aqui este reforço. Ok? Esta lembrança novamente. Se gostaram deste episódio, deixem um like, tal como a Suzy estava a dizer. É importante que isto chegue a mais casas, é importante que este conhecimento chegue a mais pessoas. Eu falo por mim, eu não tinha, eu vim para este episódio, preparei as perguntas para este episódio juntamente com a Suzy, também de uma forma muito natural e muito curiosa, porque eu não sabia esta profundidade sobre este tema, não sabia o que era um narcisista, não sabia o que é que ele faz, quais é que são, pronto, não sabia nada disso, e portanto saio daqui e como perceberam, eu de início disse, não que eu esteja a ver, não estou a ver assim ninguém à minha volta que com essas características ou pessoas narcisistas, e depois ao longo do episódio fiquei, afinal, acho que identifiquei pelo menos duas. Identifiquei pelo menos duas, e esta é a parte bonita da nossa missão aqui, ok? Que é transmitir este conhecimento. Deixem um like, partilhem e nós vamos deixar também aqui as redes sociais da Suzy e nós vemos no próximo episódio, parte 2, daqui a 15 dias. Beijinho e até lá! Até lá!